Olá pessoal, como vão vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Esse vídeo tem um assunto interessante que eu quero compartilhar com vocês, que é relacionado a um processo judicial que uma testemunha de Jeová ela impôs contra um hospital que salvou a vida dela com uma transfusão de sangue. E é engraçado, pessoal, porque assim, o hospital fez de tudo para salvar a vida da pessoa e ela, por extremismo e convicção religiosa, né, ela é treinada para pensar que não aceitar uma transfusão de sangue é servir a Deus, quando na Bíblia não se fala nada sobre transfusão de sangue, sem contar que as testemunhas de Jeová hipocritamente aceitam frações de sangue, né? Por que hipocritamente? Porque todos nós sabemos que essas frações de sangue, esses produtos, né, esses compostos primários do sangue, conforme ensina o corpo governante, são compostos que são extraídos de pessoas do mundo, de outras religiões, que doam o seu sangue para ajudar e salvar vidas. Quer dizer, a testemunha de Jeová não pode doar sangue, não pode receber o sangue completo, mas pode hipocritamente fazer uso do sangue doado em bondade pelas outras pessoas. Pode tirar o componente primário do sangue das pessoas e usar para eles. Vamos falar a verdade, gente. Não é uma cambada de hipócrita mesmo? E você, testemunha de Jeová, aceita isso como se fosse normal. Né? O corpo governante comeu tanto o seu cérebro que tudo que ele fala para você é normal. Então eu quero apresentar essa matéria aqui, não criticando a posição da irmã aí, testemunha de Jeová, que passou por esse problema, que teve, né, no seu ponto de vista, a sua decisão de consciência ferida. O que eu quero destacar é o seguinte, que você, testemunha de Jeová, é sempre ensinada a fazer o quê? Deixe nas mãos de Jeová o assunto que ele resolve lá no futuro. Ele está vendo e ele coloca a sua mão e vai resolver. Se não vai resolver agora, lá durante o Armagedon, lá no Novo Mundo, a solução de tudo está aí. Então, ao invés da testemunha de Jeová ficar quietinha, já que violou o seu direito de consciência, né? Quem sabe talvez se manifestar, fazer apresentar alguma forma a sua insatisfação. Não, a testemunha de Jeová aproveitou para fazer o quê? Requerer uma indenização em dinheiro de R$ 50.000, porque isso aconteceu lá no Brasil. Aprenderam direitinho com o corpo comerciante, né? Na Espanha, para quem não sabe aí do Brasil, o corpo comerciante entrou com processo contra várias pessoas lá na Espanha. Entrou contra 2 pessoas individuais e perdeu. Entrou contra a Associação de Vítimas das Testemunhas de Jeová da Espanha e perdeu. Tudo solicitando uma graninha. Eles não deixam nada nas mãos de Jeová. É só você, testemunha de Jeová, que tem que deixar as coisas na mão do tal de Jeová quando você vê alguma coisa de errado dentro da congregação e tenta alertar contra aquilo, ou até corrigir. Aí eles falam: não, irmão, deixes na mão de Jeová. E você aceita. É complicado, não é? Hein? Pode falar, testemunha de Jeová, não é complicado? Mas vamos ver então essa matéria agora e vamos ver o que a gente consegue extrair de proveito disso, né? E eu quero pedir para você que acompanhou até agora, por favor, curta, comente e compartilhe esse vídeo para que essa informação chegue a mais pessoas. Vamos tornar essa notícia que apareceu no portal G1 da Globo, aí no Brasil, conhecido a nível mundial. Eu estou aqui em Portugal, você está aí no Brasil, o meu canal é visto na Alemanha, na França, em vários países, conforme eu vejo aqui dentro, né, das métricas do YouTube. Então, vamos fazer que as pessoas saibam, né, como é que as testemunhas de Jeová procedem. Esse aqui vai ser um de alguns vídeos que eu vou trazer sobre processos que as testemunhas de Jeová fazem contra as pessoas ou contra instituições. Né? Esse primeiro vai ser sobre essa questão. Essa notícia que eu vou mostrar para vocês é uma notícia do ano passado. Já estava ali ocorrendo esse processo desde 2019.
e vocês vão ver. Mas depois, nos próximos episódios, eu vou trazer para vocês aqui coisas que vocês vão ficar doidos de ver como as testemunhas de Jeová falam uma coisa e na hora do vamos ver, eles fazem outra, certo? Ah, mas você está fazendo isso é perseguição religiosa. Não. Se você vir com essa historinha de perseguição religiosa, eu vou ter que chamar você de analfabeto funcional. Perseguição religiosa é uma coisa. Expor as hipocrisias e as mazelas de uma religião não é hipocrisia, não é perseguição religiosa. Se fosse perseguição religiosa, as testemunhas de Jeová não iriam produzir um livro chamado O Homem em Busca de Deus, onde as testemunhas de Jeová, né, seu corpo comerciante, analisa várias religiões do mundo todo e prova, do ponto de vista deles, que são todas mentirosas e que não levam a Deus, e se impõe como a única religião que leva as pessoas a Deus. Então, testemunha de Jeová, antes de você falar um troço desse, pelo seu analfabetismo funcional, veja como a sua organização fala mal das outras religiões. Aqui no canal nós temos uma outra série, né? Estou colocando um vídeo por semana de como vocês falam mal das outras religiões nas suas publicações, certo? Então, se falar mal do ponto de vista de vocês, que vocês consideram como exposição, é perseguição, então vocês são mais culpados do que todas as outras religiões no mundo de perseguir os outros de forma religiosa. Estamos conversando então? Então vamos à matéria. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Pode ser, pessoal, que eu olhe para o lado, né? Porque eu estou olhando na segunda tela aqui para fazer a leitura, tá bem? Eu vou até colocar meu óculos aqui para ajudar nisso. Então nós temos aí o tema, tá lá no G1, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa acompanhar, ler depois por si mesmo essa matéria, tá bem? Deixa eu colocar o óculos. Então vamos lá, ó. TJ, ou Tribunal Judicial, deve ser isso, né? Nega a indenização para testemunha de Jeová que recebeu transfusão de sangue contra vontade em São Carlos. Paciente processou o hospital e pedia R$50 mil por danos morais, já que não poderia receber sangue por convicção religiosa. Decisão reforçou que a medida salvou a vida da mulher. Então essa é uma matéria que foi feita pelo G1, pela reportagem aí ou a matéria por Ana Marim, isso lá em São Carlos e Araraquara. Como vocês estão vendo aí, é uma notícia de 6 de julho de 2023, que inclusive foi passada para mim por uma irmã que é aí da região de Ribeirão Preto, lá, né, conhece a região de São Carlos, Araraquara, ficou a saber disso e passou para que nós considerássemos aqui no canal. E é o que nós vamos fazer. Então, nos diz aí a matéria. Uma moradora de São Carlos perdeu, vejam só, em segunda instância, um processo por danos morais contra um hospital particular. A mulher, que é testemunha de Jeová, pediu uma indenização de 50 mil por ter recebido uma transfusão de sangue contra sua vontade enquanto estava internada em estado grave. Em 2019, ela havia obtido uma liminar para impedir o procedimento por convicção religiosa. A decisão da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ou TJSP, de maio, manteve integralmente a decisão da 4ª Vara Cível de São Carlos proferida pela juíza Flávia de Almeida Montigelli Zanferdini, que já havia negado o pagamento da indenização. Então vejam só, né, parabéns aí para a juíza, né, porque a pessoa, que indenização ela vai requerer se ela, através daquele procedimento e mesmo do desrespeito ao cumprimento da lei, a mulher teve a sua vida preservada? Como é que, além de ter um benefício tão grande desse como a vida, a pessoa ainda queria dinheiro, né, por ter ali o seu direito religioso desrespeitado? Eu só gostaria de perguntar para você, testemunha de Jeová, qual é a base bíblica para se pedir uma indenização judicial por danos morais quando o seu direito religioso é desrespeitado? Aonde tem na Bíblia um exemplo só
de uma pessoa que requereu indenização ou uma reposição, ou uma recompensa, ou o que for, porque teve o seu direito cristão, ou seu direito de adoração violado. Você consegue me mostrar na Bíblia, Testemunha de Jeová? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque vocês se dizem os únicos que seguem a Bíblia à risca. Mostre um só exemplo na Bíblia de algum cristão que foi lá, pediu algum tipo de ressarcimento monetário por ter o seu direito cristão violado. Consegue apresentar para mim, Testemunha de Jeová? Eu vou ficar aguardando aqui algum exemplo bíblico comprovando isso, tá bem? Então vamos continuar ali. Em seu voto, o relator desembargador Teodoreto Camargo apontou que o direito à liberdade de consciência e de crença prevista na Constituição da República deve ser compatibilizado com o direito à vida, garantia fundamental também assegurada constitucionalmente. Brilhante, brilhante aqui o desembargador Teodoreto. Como é que pode o direito religioso sobrepujar o direito à vida? São as duas coisas que estão na Constituição. Uma tem que contrabalançar a outra. O seu direito religioso não pode te levar a perder a sua vida. Será que Deus realmente quer alguma coisa desse jeito? Tá, vamos supor que é uma perseguição religiosa, que estão colocando a sua fé à prova. Ó, ou você fala que serve a Deus, ou você fala que serve o Estado. O que você prefere? Se você servir a Deus, você vai ser morto. Se você servir o Estado, você vive. Sabe? Talvez aí poderia ser um ponto justificável para quem tem essas crenças religiosas extremas, de a pessoa, né, se sentir na obrigação de ser um mártir por defender as suas convicções. Mas, nesse caso aqui, puxa vida, o que está envolvido aqui? O Estado tem que preservar a vida das pessoas e defendê-la, ao mesmo tempo que também defende a expressão e o direito de liberdade religiosa. Né, agora eu queria ver o Testemunho de Jeová, vocês, por exemplo, instruírem essa pessoa a processar aí o desembargador, quem tomou as decisões aí, a, de perseguição religiosa. De certo, dentro do meio dessa congregação aí de São Carlos do Araraquara, vocês já devem estar falando, né, que foi perseguição religiosa, isso que o desembargador fez. Isso eu tenho certeza, porque eu conheço como são as testemunhas de Jeová, né, mais de 30 anos ali dentro. Camargo, durante seu voto, chamou atenção para o fato de que a medida liminar permitia que o procedimento fosse realizado em caso de risco à paciente. Entenda o caso. Então vamos entender o caso aí de acordo com a matéria. Em abril de 2019, a mulher precisou passar por uma laparotomia exploratória, que é um processo cirúrgico que explora a cavidade abdominal. No dia da internação, a mulher apresentou um documento em que constava sua recusa expressa à transfusão de sangue. Ela alegou que sofreu pressão psicológica da equipe médica para que permitisse o procedimento que foi realizado sem seu consentimento, mesmo obtendo liminar no mesmo mês proibindo os profissionais de realizarem a transfusão por convicção religiosa. Vejam só, as pessoas desesperadas por salvar a vida da pessoa, e ela diz que sofreu pressão psicológica por parte dos profissionais da saúde. Será que foi só por parte deles? Ou será que teve algum membro da COLI que estava ali e fiscalizando se acontecesse alguma coisa, essa irmã estava ali para se certificar de que ela ia recusar o sangue? Porque os membros da COLI fazem isso aí. Pintam-se de bonzinhos, mas ficam só fiscalizando para saber se um irmão que vai passar por alguma situação grave aí de saúde, que pode requerer o sangue, eles ficam ali de olho só para saber isso. Negócio de ajudar, fazer o que é bom para os... É tudo lorota. E não vem falar para mim que não é não, porque eu tive 2 casos na família, tá? Da minha sogra e da minha mãe. E quem resolveu no final todas as coisas foram os filhos, sabe? Não foi ninguém. Coli não serviu para nada, irmãozinho ancião não serviu para nada.
Só para perguntar: "Ah, ele tá bem, tá isso, tá aquilo", ó, por telefone ainda, para você ter uma ideia. Tá, então não vem com churumelas para mim não, que conheço como é que funciona e que tive a vivência, a experiência na prática. Aí continua. O hospital, por sua vez, alegou que a equipe médica optou pela transfusão sanguínea para poder salvar a vida da mulher, caso em que o procedimento era permitido pela liminar. A liminar já informava isso. Segunda instância, vamos lá. Na argumentação do voto, o relator ainda disse que a transfusão foi feita diante do quadro grave que apresentava a paciente. A prova médico-pericial, isso aí que é o texto lá do processo. Vamos lá. A prova médico-pericial foi conclusiva e confirmou a necessidade daquela intervenção. Destacou o magistrado que completou. Apesar da manifestação de vontade da autora no sentido de recusar o tratamento prescrito em virtude de convicção religiosa, a restrição de sua liberdade de crença encontra amparo no princípio da proporcionalidade. Parabéns mais uma vez aí, né, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Muito bem, vocês tomaram aí a decisão correta, apesar dessa testemunha de Jeová, né, essa irmã sentir-se ferida, os senhores fizeram aquilo que era correto e ela teve como recompensa a sua própria vida, né? Que eu acho que vale mais do que os 50 mil reais que agora ela quer pedir. Bom, pessoal, então vocês viram aí como são as testemunhas de Jeová, né? É o que eu falei. São muito bonzinhos, batem lá na sua porta, né, apresentam ali informações que teoricamente seriam baseadas na Bíblia, te levam lá para dentro da organização e depois te exigem coisas que podem levar à perda da sua própria vida. E o que mais me impressionou nessa notícia é a questão da irmã solicitar realmente um reembolso monetário por ter a sua vida preservada. Tá certo, né, irmã? Eu não sei se foi orientada, né, por anciãos, pela própria organização, pelo povo lá de Betel, não sei, para se destacar e aparecer na mídia essa notícia para, de alguma forma, tentar repercutir de forma negativa o comportamento, né, da equipe médica que salvou a vida dela e apresentar isso como uma forma de perseguição religiosa. O seu tiro saiu pela culatra, que agora está aqui no G1, agora eu postei aqui no canal, outras pessoas vão conhecer essa informação, e isso é importantíssimo, para que as pessoas vejam que as testemunhas de Jeová são assim. Elas são assim, são orientadas a procederem dessa forma. Né, o corpo comerciante, né, o apelido carinhoso que eu dou lá para o corpo governante, que é a cúpula que as lidera, tem esse mesmo comportamento. Né? Para todo mundo diz, espere nas mãos de Jeová. Oh, se nós erramos quando nós ensinamos alguma coisa, é Jeová que quis assim, porque ele nos revela a verdade progressivamente, então a gente às vezes não entende, e é por isso que a gente nem pede desculpa. Não é, testemunha de Jeová? Agora eu queria que você, né, a pergunta que eu fiz aí no meio do vídeo, por favor, apresente para mim um exemplo na Bíblia de um cristão perseguido lá no passado ou nos tempos do primeiro século, através da história, que ao sofrer uma perda, ele pediu um ressarcimento monetário, certo? Eu gostaria de ver isso na Bíblia. Se alguma testemunha de Jeová sincera, criteriosa, conseguir me provar na Bíblia que existe uma base bíblica para isso, eu estou aqui à disposição e eu faço um vídeo retratando a informação que eu acabei de apresentar. E eu gostaria muito de ver o comentário de vocês. Se vocês ficaram até o final aqui, curtam, comentem, compartilhem o vídeo, como eu já disse, para que outras pessoas entendam essa informação, acessem essa informação e também possam, né, compartilhar com outros. Quanto mais vocês compartilham, mais vocês ajudam o YouTube a entender que o vídeo, né, o canal tem relevância e ele vai recomendando automaticamente para mais pessoas. Então é importantíssimo, gente. Não é questão de ajudar monetariamente, eu não preciso, porque eu tenho o meu próprio meio de ganhar a vida e graças ao bom Criador
eu consigo fazer isso de uma forma boa até agora, né, até esse momento. Então, por favor, não deixe de compartilhar essa informação. E eu quero agradecer você, viu, minha irmã, que passou essa matéria, me deu como sugestão para considerar, e nós vamos trazer outras matérias também nesse sentido a cada semana. Pessoal, muito obrigado a todos vocês e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.